mas estava cheio de saudade de voltar aqui. Ano passado eu fiquei alimentando o desejo de estar aqui com vocês, mas eu estava em recuperação de uma enfermidade, de uma infecção urinária. Eu disse, mas eu não aguento ir lá. Aí não pude vir. E pela primeira vez eu fui convidado ano passado, e pela segunda vez fui convidado agora. Que algumas pessoas perguntam assim, às vezes as pessoas perguntam assim, por que você não veio aqui? Não foi lá na Taquara, voltou lá na Taquara? Porque eu não fui convidado. Mas o pastor Robson, eu fui convidado ano passado e fui convidado esse ano também. Então por isso é que eu estou aqui. É a metade do meu ministério pastoral foi aqui no Taquara. A metade. Daqui do nosso trabalho, Igreja de Curicica, Sapê, Rio das Pedras, Freguesia, Jordão, diretamente. Que vocês oraram, vocês contribuíram. E indiretamente eu fui pastor IACD, a Igreja do Pechincha e a Rio 2. Então, tem uma história da minha família, da minha vida aqui com vocês. Eu estou muito feliz em rever vocês, que muitos de vocês eu vejo no Facebook, não é? Foi vocês pelo Facebook, mas agora eu estou vendo face a face, não é? Homenageando aqueles e aquelas que contribuíram muito com o meu ministério aqui e que estão na glória. E eu me lembro de muitas dessas pessoas e muitas delas vêm à minha mente nesse momento. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que hoje estão na glória e que nos ajudaram muito em nosso trabalho aqui. É um prazer muito grande abraçar os irmãos, abraçar as irmãs. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite do pastor Robson, não é? Estou morando em Niterói, vocês sabem. Eu tenho um canal no YouTube, meu nome. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube e ali eu gravo mensagens, pregações. Sou pastor aposentado, mas não deixei de ser crente. Sou pastor, mas continuo sendo crente, não é? Graças a Deus por isso. Eu vou meditar um pouco sobre esse tema. Quase salvo. O Edivan, que é uma das pérolas do nosso ministério, o Edivan está ali, junto a Tânia. O Edivan está ali, tem 14 livros ali. E ele tem o meu Pix também, que é o meu CPF. Custa R$30, é o preço de 5 anos atrás. Esse livro foi escrito com muito carinho, com muito amor. E já que eu vou meditar nesse assunto, eu gostaria que alguns de vocês adquirissem esse livro, porque tem muita coisa boa nesse livro. Crente quase salvo. Quase salvo. Não é? Muito bem. Sinto saudade de outros que não puderam vir, naturalmente, né? Mas o meu abraço, levo o meu abraço para todos e para todas, por favor. O texto que nós vamos refletir está em João, o Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6, é um texto decisivo, desafiador mesmo, porque muitos estavam seguindo a Jesus em função da multiplicação dos pães. Ele mesmo fala isso, não é?
E ele mesmo faz um levantamento sobre os seguidores de Jesus. Tinha muita gente seguindo Jesus não era salva, eram pessoas descrentes. E poucas pessoas seguindo Jesus que eram verdadeiramente crentes. Como hoje ainda, muita gente seguindo Jesus, aliás, em muitos lugares virou moda seguir Jesus, né? Virou um modismo. Diz que é de Jesus. E eu tenho questionado essa questão com Deus profundamente, especialmente de uns 6 anos para cá. Será que é todo mundo crente? E eu comecei a ver que não é todo mundo crente. Quando eu comecei a ver irmão dentro da igreja dando tiro um no outro, aí eu falei assim, não é. Irmão tem que combinar com o outro, senão dá tiro. Eu falei, não é. Então, Jesus mesmo em João 6,64, ele disse: contudo, há descrentes entre vós. Contudo, há descrentes entre vós. Ele sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Irmãos e irmãs, o mundo é dividido entre crentes e descrentes. Na igreja sempre existiu e existem crentes e descrentes, convertidos e não convertidos. Existem convertidos e pessoas convencidas no mesmo lugar, com gestos parecidos e com emoções semelhantes. Parece que tudo é igual, mas não são todas as coisas iguais. Que Jesus mesmo nos colocou essa questão, falando do joio e do trigo, que eles crescem juntos, estão no mesmo lugar, e que o joio se apropria e continua se apropriando do nome de Deus para defender os seus próprios interesses, para massagear o ego inflado e que vai se inflando mais, para massacrar, especialmente nos dias que nós vivemos, para massacrar os diferentes, os esquisitos, os sem voz, os sobrantes. Os que seguem a Jesus Cristo simplesmente na tentativa de apaziguar os seus conflitos interiores, na tentativa de apaziguar as suas lutas internas e para satisfazer os seus desejos de consumo, inclusive de consumo de bens religiosos. Geralmente as pessoas se caracterizam por gostarem de shows, de aplausos, de modismos, de palcos e de ambientes até escurecidos. O joio e o trigo crescendo, se desenvolvendo no mesmo ambiente. Busca o evangelho, um tipo de evangelho modificado, que satisfaz os desejos da alma, que encobre os pecados, que enfatiza de maneira extravagante a vida no aqui e agora. Vocês já repararam que nas igrejas não se prega mais sobre o inferno, sobre o céu, sobre salvação, sobre libertação, sobre vida de santificação? Não, é sobre o aqui e agora.
é para buscar prosperidade, é para buscar curas, é para buscar uma projeção de destaque na sociedade, e nada da radicalidade do evangelho, de fé genuína, de alegria da salvação, de testemunho interior do Espírito Santo. Até porque a maioria das pessoas ainda não experimentou a transformação da graça de Deus. Por isso, o meio crente acha que é merecedor de bênçãos de Deus, tenta barganhar com Deus diariamente e dominicalmente. Vou lá na igreja porque eu tenho que receber essa bênção. Vou lá na igreja porque Deus tem que me abençoar. Eu preciso de uma promoção lá no trabalho. Eu preciso da cura de um parente. Então, se Deus fizer isso, eu vou dar o dízimo agora, mensalmente, ou eu vou contribuir com aquela obra social lá no Jordão, ou no distrito, porque eu vou fazer uma troca com Deus. Há uma multidão atrás de bênçãos, não do dono da bênção. Essa multidão está tentando servir a dois senhores, aos seus desejos e na tentativa de servir aos desejos de Deus. Entraram nos templos em busca de algo, como se o templo fosse uma farmácia ou um supermercado. Estão atrás de bênçãos, porque estão sendo oferecidas bênçãos nos templos por aí afora, e com horário marcado. As pessoas marcam a hora que vai ter a bênção tal, no outro horário vai ter a bênção tal, e então estão transformando a casa de Deus, ou as casas de Deus, em supermercados da fé. Irmãos e irmãs, salvos e não salvos são conhecidos pelas suas reações, não pela ação, porque a ação a gente planeja a ação, mas as reações a gente não pode planejá-las, que a reação surge quando você não espera. E é por isso que a gente é conhecido pelas nossas reações. E aí novamente eu olho para o mundo evangélico, para a igreja evangélica no Brasil, e eu chego à conclusão que eu me enganei com muita gente que eu pensei que era crente, mas não é crente. Porque Mateus capítulo 5 foi esquecido por essas pessoas. Elas esbravejam, elas xingam, elas maltratam. E eu me lembro de um caso que aconteceu quando eu pastoreava a igreja metodista de Cascatinha. Duas senhoras da mesma igreja, de uma outra denominação, que podiam ser da igreja metodista também, mas graças a Deus não era. E uma desconfiou, o seu marido estava traindo ela com essa outra irmã da igreja. E lá na rua da igreja metodista, uma vinha na calçada, porque não pode vir na mesma calçada, né, irmãos? Outra vinha na outra calçada, e aqui se sentiu traída, ou era traída realmente, não sei. Atravessou a rua e disse para a outra: olha, esse aqui, o esquerdo, é de Jesus. Agora esse aqui, o direito, é meu. E esbofeteou a outra na calçada. Ela era amansada só do esquerdo, não é? Mas o direito era dela ainda. Isso me fez lembrar de uma história do Stanley Jones, que está no livro A Conversão,
Ele, um pastor, um missionário metodista, muitos anos missionário na Índia. E ele está lá um dia e de repente um nativo, alguém daquela terra, chegou e quis vender um cavalo novo para ele. E ele disse, mas para que eu vou querer um cavalo? Mas aí muita conversa e tal, ele comprou o cavalo novo daquele indiano, ou daquele hindu. E ele disse, olha, mas o cavalo precisa ser amansado. Então você leva o cavalo e amansa o cavalo e depois me traz. E o cara, depois de alguns dias, ele amansou o cavalo, ele trouxe o cavalo, entregou ao missionário, Dr. Stanley Jones. E o Dr. Stanley Jones foi montar no cavalo, e o cavalo não permitia que ele montasse. E ele chamou o camarada, você disse que ia amansar o cavalo, mas eu não consegui montar no cavalo. E o nativo disse assim, mas de que lado o senhor está tentando? E aqui eu vou dizer, não sei qual foi o lado, não me lembro agora. Mas suponhamos, eu estou tentando montar do lado esquerdo. Ele disse, pois é, mas eu amansei só do lado direito. Aí o Stanley Jones disse assim, mas para que eu quero um cavalo só amansado do lado direito? Quando você vai amansar? Mais tantos dólares. Então levou o cavalo de novo para amansar do outro lado. E o Dr. Stanley Jones faz essa conexão com a conversão. Então muitos de nós, ainda precariamente, rude o exemplo, mas se foi usado pelo Dr. Stanley Jones, quem sou eu para não usar o exemplo, não é? Então ele faz essa conexão com a conversão. Muitas pessoas amansadas só de um lado. O outro lado ainda não está amansado, não é? Então, vejam que eu questionava o crescimento das igrejas, mas como eu disse, nos últimos 6 anos, eu me convenci que o crescimento que existe por aí afora é enganoso. Muitas igrejas, com honrosas exceções, e eu creio que essa é uma delas, uma exceção, estão inchadas com muitas pessoas e pouca qualidade. E pouca qualidade. 17 templos são abertos diariamente no Brasil. Quantos templos? 17 templos diariamente, Jair. Diariamente. E o chocante é que a maioria dos presidiários se identifica como evangélicos. Não evangélicos. A maioria das mulheres que sofrem violência doméstica pertence às igrejas evangélicas. Estou falando de pesquisas universitárias, viu, irmãos? Membros de igrejas brigando por ideologias, brigando e matando, sendo expulsos, sendo amaldiçoados, porque não é da ideologia do líder, então é amaldiçoado. Perseguindo seguidores de outras religiões. Pessoa dizer que é crente, destruindo terreiro, centro espírita. Que negócio é esse, irmãos? Crente não tem que destruir centro espírita de ninguém, não, e de denominação nenhuma, de religião de ninguém, não é? Propagando mentiras na internet, irmãos. Eu nunca vi tanto crente propagando mentiras na internet. Eu tenho uma pessoa no meu WhatsApp, que é a pessoa que me foi tão útil numa outra cidade, me foi tão útil, me ajudou tanto. E ela se enveredou por um caminho que todo dia ela me manda 3, 4 áudios e eu não abro, eu deleto logo
porque ela, sem vereadora, era tão crente, me ajudou tanto. E eu disse a ela: eu não vou brigar com você por causa de ideologia, porque você é uma pessoa abençoadora, você me abençoou muito. Mas ela continua me mandando, irmãos. E eu falo: meu Deus do céu, que coisa difícil é isso. Mas Jesus já disse: olha, contudo há descrentes entre vós. Jesus se dirigindo a um escriba em Marcos 12, 34. Você precisa guardar essas referências. Marcos 12, 34, ele disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Diga comigo: não estás longe do reino de Deus. Tânia está perto, mas continua do lado de fora. Introduzimos aqui um novo conceito cristão, que é o meio crente. É um indivíduo que não consegue incorporar plenamente em seu comportamento os frutos da fé: amor, perdão, mansidão, empatia, solidariedade, gratidão. Não consegue. É uma pessoa secularizada, que ela age de acordo com o ambiente. Camaleão, né? Muda de cores de acordo com o ambiente. Os valores do reino de Deus não foram incorporados. E dessa mesma boca diz assim: bandido bom e bandido morto. Eu falo: Jesus, há quanto tempo eu sou pastor, há quanto tempo eu sou crente, como é que eu ouço isso? E às vezes eu escrevo lá no Facebook: bandido bom é bandido convertido. Bandido bom é bandido convertido, irmãos. E nós estamos cercados por essa violência toda, que eu acompanho tudo, não é? A igreja cresce assustadoramente, mas a violência cresce assustadoramente também. E enquanto a igreja estiverem descrentes nas igrejas, dizendo que bandido bom é bandido morto, a igreja não vai ser sal para temperar, a igreja não vai ser luz para iluminar, porque ela está defendendo a mesma coisa que os outros defendem. E nós defendemos o reino de Deus, é o amor em primeiro lugar. Jesus estava lá na cruz entre dois ladrões, e um deles pediu clemência a Jesus. Jesus não pediu a ficha do cara, Jesus não perguntou a ele o que ele fazia, se ele matava, se ele roubava, o que ele fez. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo. Acabou a ficha suja. Hoje mesmo. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a radicalidade do Evangelho. Quantas pessoas perdidas não incorporaram os valores do reino de Deus em suas vidas. Com os vizinhos e amigos é grosseiro, maldizente, imprestável, mal educado. Como você vai querer que ele se converta a Jesus? Isso é um poço de falta de educação, de indiferença, de insensibilidade. A criança do vizinho chora a noite toda e você não se levanta para perguntar se pode ajudar em alguma coisa. Você é insensível, indiferente. Eu escutei um grito do vizinho no apartamento do lado. Eu me levantei da cadeira, peguei a minha porta, dei uma
bati com força na minha porta, falei, esse cara tem que saber que tem alguém aqui que está escutando. Fonte, não ouvi mais um pio. Entendeu? Que se houver violência perto de mim, eu vou denunciar. Sabe por quê? Porque eu sou de Jesus. No lar é autoritário, machista, opressor. Quem manda aqui sou eu. Provoca as autoridades, agride as instituições, detona as autoridades. E você pensa que você vai mudar o que com isso? Você não vai mudar nada não. Você foi chamado para ser luz. Luz não provoca violência nenhuma não. Luz só ilumina. Sal não provoca violência nenhuma não. Sal só tempera. Aliás, você nem vê. Você só sente falta de sal quando a comida está insossa, que está faltando sal. Senão ninguém lembra dele. Mas ele está ali temperando. Não provoca violência nenhuma não. Tem que matar ninguém, tem que derrubar ninguém. Não. Fermento. Você foi chamado para ser fermento. Fermento dentro da geladeira do português lá não resolve não. Fermento dentro do pote não resolve não. Fermento tem que ser misturado na massa, tem que se perder ali na massa para fazê-la crescer. É isso. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Se emociona no decorrer dos cultos, mas esbraveja diante de ideias diferentes, utilizando palavras que machucam os outros, que entristecem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele trabalha com o nosso espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas chega um momento que o Espírito se retira de nós. O Espírito, na sua economia, ele não perde tempo com quem não está dando atenção para o seu trabalho. Ele vai embora. Gênesis 6. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então vai embora. Palavras que adoecem os relacionamentos. E depois, com a cara mais lavada que existe, olha, se eu te ofendi, você me desculpa, tá? Claro que você ofendeu. Claro que você machucou. É claro que você agrediu. E você ainda pede, ainda fala com essa cara mais sem vergonha possível? Não. Você é crente? Eu estou falando essa manhã para crentes, tá, irmãos? Por isso que eu estou falando uma linguagem assim mais simples, tá? Não. Olha, se por acaso não. Se a pessoa fala isso para mim, fala, por acaso não. Você me machucou. Eu estou chateado com você. Eu também não vou dar uma de falsa humildade, viu, irmãos? Não me machucou, não. Lógico que me machucou. Eu estou dizendo que me machucou. Você machucou sim. E se você quer pedir perdão, você peça. Agora, você não é obrigado a pedir perdão também, não.